Olá, começando mais um Rastros e Memórias de Santa Maria. E hoje o nosso convidado, que trabalhou muito tempo na Procuradoria Nacional da Fazenda, é também um advogado conceituado aqui em Santa Maria, mas é conhecido mesmo pela literatura. Há mais de 40 anos escreve crônicas saborosas nos jornais da cidade. Primeiro no jornal A Razão, agora no Diário de Santa Maria. E tem mais de 30 livros editados. Um individual e uns 31, 32, 33 coletivos. É isso? Antônio Cândido Ribeiro, mais conhecido como Candinho. Seja bem-vindo ao programa e um prazer enorme conversar contigo. Prazer é meu, Lica. Saudação aos nossos telespectadores, à população interessada em cultura e que certamente prestigia esse programa, te prestigia. É muito bom participar desse tipo de programa, né? Porque a cultura, essa é uma luta que eu venho desenvolvendo há mais de 40 anos. A cultura é sempre relegada a um plano de inferioridade na hora da partilha dos recursos. E sem recursos é muito difícil se fazer cultura, é muito difícil se produzir cultura. É preciso, quer dizer, não é preciso que nós tenhamos mecenato por parte do Estado, e digo Estado como ente público nas suas variadas esferas de administração, né? Tanto faz a União, Estados, municípios, Estados-membros ou municípios. Mas é importante que haja estímulo, né? Porque produzir um livro é muito caro. Vender um livro, tu sabes bem disso, Lica, é muito mais difícil do que a produção. Porque cada vez mais, incrivelmente, parece que se lê menos, especialmente quando tiveres que ler um texto maior. Digamos, a literatura transportada para a virtualidade acaba concorrendo com o livro físico do ponto de vista do interesse das gerações mais novas, né? Quer dizer, quem pega um livro para ler são os mais velhos, de um modo geral, e os jovens talvez não saibam de quão gostoso é a gente manusear um livro. Eu digo sempre... Sentir o cheiro, né? Sentir o cheiro. É uma relação sensual, porque mexe com os sentidos, né? Quer dizer, o tato, o olfato... É maravilhoso. Quando tu termina o livro, tu passa a mão na capa. Passa a mão na capa. Né? É muito um carinho, né? É muito gostoso. E a gente está nessa estrada aí, nesse tempo todo, né? Eu até... Hoje não mais, mas eu relutei muito a ideia de me considerar escritor. Sempre me achei um cronista provinciano e me dava por satisfeito com isso. Mas aí começaram a insistir que eu era escritor, comecei a ser premiado em alguns concursos literários e... Bom, eu digo, então, se todo mundo diz que eu sou, né? Resolvi acreditar nessa... E exercer de alguma forma esse papel, que do meu ponto de vista pessoal, culminou com o fato de eu ter sido patrono da Feira do Livro de Santa Maria em 2010, né? Quer dizer, para mim, assim, o ápice da minha vida como escrivinhador, né, é ter sido distinguido com essa gentileza por parte de quem organiza e produz cultura em nossa cidade. Isso é eu acho que na cidade da gente, sempre a gente tem um carinho especial e uma homenagem vindo, né, daqui... Sempre lava a alma, acaricia a alma da gente. E né? Uma coisa... Ainda mais para um trabalho cultural, um trabalho intelectual desse. E é interessante porque a nossa Feira do Livro tem essa característica básica de ter como patronos, normalmente, pessoas da cidade. Escritores, e até não escritores, eu não digo que... Pessoas que escrevem, não necessariamente que produzem literatura, né? Não precisa produzir literatura para ser escritor, né? E essa é uma das características da nossa feira, homenagear, respeitar, valorizar o escritor local.
Ô, Candinho, nós vamos falar dos teus livros, das tuas crônicas, mas agora tu me instigou uma pergunta. Santa Maria continua ou é uma cidade de cultura ainda? Bom, primeiro, um esclarecimento que talvez seja necessário para compreensão desse epíteto, né, atribuído à cidade de cultura. Isso tem lei, né? Tem uma lei de 1964, por aí. Sim, mas é de fato? E é legalmente, e de fato me parece que é pela circunstância seguinte: se produz muita cultura em Santa Maria em segmentos variados. Se tu pegares a música, quantas bandas tem em Santa Maria? Não só as mais conhecidas, mas há um tempo atrás, ainda eu estava no Conselho Municipal de Cultura, a gente tentou fazer um levantamento dos agentes culturais, dos produtores de cultura em Santa Maria, e na época só bandas, tinha mais de 100. Uma coisa que a gente não sabe, porque a gente às vezes se restringe muito àquela produção que está ao nosso redor. E a cidade é grande, ela é esparramada e se produz cultura em pontos diversos, com características diversas, voltada para públicos diversos. E normalmente a gente tende mais a ver aquilo que nos diz respeito diretamente aos gostos. Aos gostos pessoais, né? Mas eu acho que se justifica. O que falta e as pessoas às vezes confundem isso, me parece, é a questão do comportamento social das pessoas, que é, digamos, porque a cultura tu pode analisar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, tem uma série de possibilidades de análise do que é cultura, né? Agora, se nós formos analisar a cultura do ponto de vista mais restrito aqui, da produção de bens culturais, Santa Maria é riquíssima. Santa Maria é riquíssima. A gente não se conhece nesse aspecto. Muita gente vai fazer sucesso fora daqui, né? Passa muito tempo aqui e vai fazer sucesso em Porto Alegre, Rio de Janeiro, no Nordeste mesmo, né? Eu agora mesmo eu me lembrei do Colombo Cruz, né? Que tocava na década de 80, se eu não me engano, foi fazer sucesso no Rio de Janeiro. O Lapan, que é um bluesman, aqui foi meu colega, né, lá no Colégio Santa Maria, estourou no Nordeste, era famoso, né, em Maceió, João Pessoa. Por sinal, estão fazendo agora um show de homenagem a ele, aqui no antigo Ponto de Cinema, né? O Cassol, por exemplo, aqui do cinema, veio durante muito tempo aqui em Santa Maria, agora foi para Porto Alegre e está com vários trabalhos Luiz premiados. Alberto Brizola Cassol. Esse mesmo, né? O Cassol tem uma, né, que ele fez o Festival de Cinema, trocou de patamar a produção de vídeo, né? Vídeo cinema, né? E na literatura, o que tu vê aqui em Santa Maria? O que tu lê de autores santamarienses, Candinho? Olha, é bem diversificado o campo de produção textual na cidade, né? Nós temos uma produção com caráter mais acadêmico, nós temos uma produção nascida de entidades que congregam escritores. Aí tu tens a Academia Santa Maria de Letras, tem a Casa do Poeta, né, que são entidades que congregam um determinado número de associados e produzem livros a partir dos trabalhos dos associados, né? É uma das possibilidades. É um mutirão daí que ele é um mutirão, é um esforço coletivo para a produção, divide custos, essa coisa toda. O livro bancado por editoras é cada vez mais difícil. É cada vez mais caro, difícil. Né? É porque é muito caro. Nós temos a Melina, aqui em Santa Maria, que é uma mão na roda sob o ponto de vista de bancar essa produção. Na nossa época, digo na nossa época mais no passado, quando realmente estava mais entusiasmado com a questão de escrever, nós tivemos um apoio muito grande do professor Appel, da editora Movimento. Nós tivemos vários livros bancados, editados pela Movimento, e não é aquela edição em que tu rateia o custo com o autor, não. O professor Appel bancava tudo, né? Ele nos dava o livro pronto.
Então, essa situação hoje é muito difícil de se encontrar. Não se encontra, eu acho que nem Muito só nas difícil. grandes editoras do Nas Brasil. grandes editoras E olhe lá, né? Em apostas em quem eles analisam, sob a ótica deles, que tem possibilidade de ter rendimento do ponto de vista da venda, né? Porque senão não bancam mesmo, né? No máximo dividem. Então é difícil. E eu acho assim também, essa coisa que eu falei no início de uma percepção que eu acho que é real, é verdadeira a partir dessas observações que a gente faz, a questão do livro físico, né? Porque tu produzires um livro e jogar aí nas redes sociais, jogar na Amazon, sei lá onde há essas possibilidades, é muito mais barato, né? Mas eu não sei, infinitamente mais barato. Mas eu acho assim que atinge menos gente, talvez atinja até um público mais refinado do ponto de vista intelectual. Não sei se é verdadeira essa percepção. Não sei, né? não sei mas também. Mas assim, eu volto à questão sensorial. Não apenas a questão intelectual, também a questão sensorial. Isso aqui, de pegar e manusear um livro, de folhear, de sublinhar, né? Riscar, né? Volta, fazer um comentário na margem da página, essas coisas só um livro escrito te permite, né, cara? Não que um virtual não permita, mas evidentemente... Eu não vou dizer que eu nunca li um trabalho, uma obra digital, que eu sim, já fiz isso, né, tudo, mas ela não me deu aquele prazer. Não é a mesma satisfação. Não, né? É a mesma satisfação. E até tinha aquele problema, acho que da dispersão. Acho que um livro de papel, eu não sei, concentra mais, né? Bom, nós somos homens do século passado, né? Talvez o pior é o seguinte, eu sou um homem de meados do século passado, que é uma coisa mais complicada ainda. Né? Talvez a nossa adaptação seja mais complicada que os nossos filhos e netos e tal, né? Que tem uma facilidade já esse mundo digital. Mas eu não conseguia, por não ter nada por ler, eu fui num tablet desses e entrei naquele, né, tinha uns livros ali, se eu não me engano era um dos russos, um romancista russo, um Tabajara Ruas, uma coisa assim, e eu me diverti numas férias daquela. Mas não é aquela coisa de tu pegar o livro, acariciar ele, ou tu lê, vê uma parte, tu para, tu raciocina aquilo, tu digere aquilo, né? Segurando um livro na mão. Isso a literatura digital não me passou, ela foi insensível comigo. Eu não sei como é que as coisas estão hoje, mas há alguns anos havia um movimento muito forte entre os professores de português e de literatura, mas especialmente língua portuguesa, dificilmente tem literatura mesmo no colegial, né, no segundo grau, e havia assim, um movimento forte no sentido de fazer com que as crianças lessem na época, né? Hoje não sei como é que está isso, e levando inclusive autores. Eu fui inúmeras vezes a inúmeras escolas em Santa Maria conversar sobre livros de um modo geral, ou sobre a produção da gente, mas é muito mais, digamos, voltado para despertar o gosto pela leitura, né? Independentemente daquilo que nós estávamos produzindo. E eu acho que isso é fundamental, porque a concorrência é cada vez maior, né? Os meios digitais postos à disposição das crianças, internet, televisão, essas coisas tornam a vida... Programas na internet, né? Isso aí tem uma coisa, essa modernidade toda, que é legal, evidentemente, mas acabou com a necessidade da memória, né? Tu não precisa ter memória das coisas, porque todas as tuas dúvidas são satisfeitas com um clique no Google, né, cara? Então não precisa ter memória, e a memória te ajuda nisso. Isso eu sempre digo, que eu sei decoro, né, e salteado, que nem o gaúcho diz, o telefone do meu avô, na década de 70 e 80, e não sei o meu decoro hoje, né? É bem isso, é um exemplo bem claro dessa desnecessidade de usar a memória que se tem hoje. Quando eu era menino, a gente ia para a biblioteca fazer pesquisas,
né? Para fazer trabalhos escolares, a gente ia na biblioteca pesquisar. Enciclopédias que nem sempre se tinha a possibilidade de tê-las em casa, Enciclopédia né? Britânica, Barça, a gente ia fazer pesquisa na biblioteca, eu ia na Biblioteca Pública Municipal, que era onde funciona o Teatro 13 de Maio. Na parte de cima. Na parte de cima. Eu também, tive muito fui ali. Né? A gente lia jornais lá, revistas e livros mesmo ia se buscar lá. E hoje tu vê que os jornais estão cada vez menores, né? Os jornais de papel estão cada vez menores, as assinaturas eletrônicas desses jornais estão cada vez maiores, né? Mas não é a mesma leitura. Não é a mesma coisa. Mas isso será que é nós ou que estamos, né, que nem tu disse, estamos do meados do século passado, que estamos acostumados, ou será que essa turma mais jovem, assim, porque eu tenho o meu filho caçula, o José, tem 14 anos, e esses dias ele me apareceu agora lendo, um tempo para cá, sem alarde, ele é muito quietão, falei com a mãe, o que é que ele está lendo aí? Ele está lendo O Príncipe. Tá bem? Tá bem de leitura. Uau, né, cara? José, como é que é isso? Não, isso aí é do poder, né? É como se manter o poder e tal. Mas tu já leu Shakespeare? Não, Shakespeare também. Ó. É uma fábula sobre o poder, né, humano e tal, dos reis, é uma fábula sobre um homem mandando no homem também, e toda aquela... Né, toda aquela volta do poder ali. E dei um livro para ele até do Laurence Flores Pereira, né, um dos livros traduzidos pelo Laurence. Acho que gostou, não estive ainda conversando com ele. Mas assim, eu vejo que o Pedro o José é um caso à parte. Não que não tenha outros, eu acho que existe outros dessa geração, né, que estão pegando a biblioteca do pai, da mãe, e estão se divertindo, como eu fiz isso, né? O meu quarto era a biblioteca dos meus pais ali, eu acabei vendo o Érico Veríssimo, o Diolério Machado, esse pessoal todo, né? Mas assim, eu vejo que a internet, cada vez mais as coisas estão funcionando no celular, né? Mas eu acho assim que essa é uma tendência talvez irreversível, né? Não é, o futuro é o futuro. O futuro é o futuro, não se pode... Até porque o papel está cada vez mais caro. Cada vez mais caro, mais difícil, né? E mais complicado produzi-lo, do ponto de vista das necessidades ambientais, né? Sim, hoje os grandes produtores, tu vê o grande produtor... Eu me lembro quando eu trabalhava no jornal A Razão, o fornecedor de papel da Razão era russo. Né? Hoje está em guerra, eu acho que nem vem, né? Era o mais barato que vinha, tu vê, pegava um barco lá do outro lado do mundo, vinha para cá e era mais barato que o papel produzido aqui, eu acho que ali em Porto Alegre, em Guaíba, nas de Guaíba, né? Mas assim, essa coisa também, eu acho que um pouco é da índole de cada um, né? Eu tenho filho. Claro que tem o incentivo sob o ponto de vista de que ele tiver um leitor, tem uma biblioteca em casa. Né? Mas eu tenho uma neta com 11 anos que é leitora voraz. Não, existe, né, dessa geração nova aí. Ela tinha, sei lá, foi ano passado, há 2 anos, que ela, no final do ano, ela me disse, orgulhosa, vovô, além de uns livrinhos lá, eu li 3 livros de mais de 300 páginas. Uau! Parabéns, meu filho. Continues assim, né? Que tu continues assim. E é uma coisa dela, espontânea. Óbvio que o colégio ajuda, que alguma informação de dentro de casa, né? O exemplo do avô, eventualmente, que tem os livros lá, com uma dedicatória para ela, talvez tudo isso crie na cabeça dela né? Uma circunstância especial que a desperte para o gosto. Mas se ela não se entusiasmar com a leitura do primeiro livro, não vai acontecer a leitura do segundo, né? Quer dizer, em princípio ela vai ficar... E ela gosta de ler, se orgulha disso, é satisfeita, e não deixa de fazer todas as outras coisas que ela faz. Eu acho que a leitura, claro que tem aquela leitura infantil, juvenil ali, né? Mas tem aquela passagem
Eu acho que é junto com a adolescência. Essa é a fase que... Quando tu deixa de ler aquela, né, aventuras juvenis, e, né, livros infantis, histórias em quadrinhos, e começa a ler alguma coisa mais séria, alguma coisa, né, mais madura, né? E aí tu vai descobrir os teus autores preferidos, teus assuntos preferidos. E se tu puder proporcionar isso para um teu filho, para um aluno, para um sobrinho, sei lá eu, isso aí é um meio caminho andado para a literatura estar enraizada naquela pessoa. E uma coisa que me parece importante nessa fase é acabar com a tal das leituras obrigatórias. É verdade. Quer dizer, tu tem boa parte dos livros que são recomendados ou que precisam ou devem ser lidos, que para alguém, para um adolescente, é como dizer, cara, não lê porque é uma... Para, esse aí é indicativo de que todos os outros livros não vão te agradar, né? É aquela coisa da obrigação. Né? Não é obrigação. Quer dizer, são textos ótimos, né, para um adulto, né, que tem maturidade, que tem um caminho todo. Né? Sim, e ainda o Machado não é tão complicado, né, porque, mas mesmo vamos pegar o Machado de Assis. Né, mas não obrigar né, a complexidade. A complexidade, a questão temática e o desenvolvimento da trama, o resultado. Romancistas russos aqui, romancistas, né? Quer dizer, coisa gozada isso. Eu li os grandes romancistas russos na adolescência. Eu também. Mas assim, era uma coisa minha isso. Eu tinha uma mãe professora primária, e que nos incentivava a ler. Na velha livraria do Globo, no Calçadão, ao tempo ainda que ela começava, onde é o Calçadão, ia lá do outro lado. Do outro lado, se não me engano, o gerente era o seu Cavalheiro, né? O Cavalheiro, né? Nós tínhamos o que se chamava conta corrente, né? Que era aquela coisa assim, ia lá, anotava, a mãe no final do mês pagava o que não podia, continuava, e a gente... Então nós tínhamos autorização, nós os filhos, né, para comprar livros e boas revistas. Né? Claro que aí, eu também tinha isso. O Zeca fez a mesma coisa comigo, né? Lá. E se criou esse hábito, né? Acho que todos os meus irmãos, uns menos, outros mais, mas enfim, todos gostavam de ler, né? Eu comecei a ler os livros que me chamaram a atenção, foram aqueles livros da literatura rio-grandense. Eu me lembro que Érico Veríssimo, aquela trilogia, foi um dos primeiros livros que aquilo ali me marcou. Eu acho apaixonante. Né? Depois de Olélio Machado, depois eu li aquelas novelas do Érico Veríssimo, aquela do... Né, o Incidente Antares, Clarissa, que era uma mais antiga. Clarissa eu não gostei tanto, né? Mas o Incidente Antares, aquilo mesmo, né? Eu comecei a ler pelos escritores gaúchos. O Assis Brasil, né? O Assis Brasil me marcou muito. Tem um autor gaúcho que eu acho que é subvalorizado, que é Josué Guimarães. Sim, eu acho um grande escritor. Eu li 3 vezes. Um grande escritor. E vale a pena tu ler várias vezes mesmo, porque cada leitura que tu fazes, tu... depende também da época da tua vida. Eu li adolescente... Eu li, eu acho que no início da idade adulta, e li agora, depois, já com barba branca, agora, assim. Então, tu tem uma noção, né? São obras diferentes, né? Quer dizer, a obra é igual, é tu que é diferente, sim, né? A tua percepção da obra é diferente, né? Isso eu acho que você dá. Tem livros que eu não empresto livro, eu não dou, eu tenho meu livro e está lá. Então o cara pede lá, se quiser ler aqui em casa, não tem problema nenhum. Tá? É difícil o livro voltar, né? É difícil. Mas por quê? Porque eu percebi, né, que o que a gente passa são livros que eu li há 30, 40 anos, há 50 anos atrás, que eu era um guri de 10 anos ali. O ler hoje, eu tinha outra ideia. Esses dias eu li, como é o nome daquele que me surpreendeu muito, eu gostei, com 18, 19 anos eu li, era a Arte de Manutenção de Motocicletas, Robert Pearson, um filósofo norte-americano, né? Aí eu li aquilo, achei uma coisa meio esotérica, assim, tal, mas gostei, achei bonito, uma viagem de um pai e de um filho pelo interior, fazendo Nova York e São Francisco.
de moto. Então ele arrumava a moto e tal, e aquele relacionamento do pai com o filho, eles tentando reatar o relacionamento deles que tinha sido abalado e tal. Ler agora, com quase 60 anos, foi uma coisa, me despertou, eu vi, mas isso é uma... Né, que obra bonita, mas não foi isso que eu li naquela época. Né? Então eu sou um leitor, eu releio muito esses livros que eu tenho. Né? E tem coisas assim, vou lembrar de um livro especificamente, Servidão Humana, Somerset Maugham. Esse livro, quando eu li bem jovem, um pouco mais que adolescente, me fascinou de uma forma tal que digo, puxa vida, esse seria o livro que eu gostaria de fazer se um dia eu fosse escritor, né, cara? Resolvi, agora há pouco tempo, reler. Não avancei mais que 20 ou 30, não é que... Não sei, eu tinha uma visão daquilo, não, digo, é melhor deixar assim, não vamos mexer. É um grande livro, mas vamos deixar com a minha memória jovem da leitura, né, cara? Eu falei de um lado, daqueles que a gente se maravilha mais ainda, mas também tem aqueles que a gente decepciona, porque a gente muda, a gente está em eterna mudança, né, Candinho? E a literatura acompanha isso, né? Agora, uns que sempre... eu sou fã da literatura rio-grandense, né? Eu adoro assim, autores assim, boa, né, muita coisa boa, eu não sei como nós não entramos, tem tanta gente do Nordeste, do São Paulo e Rio. Claro que, né, eles estão no centro do país, tem tudo para divulgar as obras dele, mas a nossa literatura... ela se circunscreve praticamente ao Estado, de um modo geral, esses nossos... Claro, tem um outro, fura a bolha, mas... o Érico Veríssimo, olhe lá, né? O Quintana, aquela luta para entrar na academia, pelo amor de Deus, né? E botaram o Sarney, né? Marimbondos de Fogo. Marimbondos de Fogo, né? Aquilo tudo, mas né, tem tantos outros. Né? Não sei se tu falasse no Dionélio, que espetacular. Dionélio, né? O próprio Assis Brasil. Assis Brasil, que, além de tudo, é prolífero, né? E produz em qualidade. Essa última fase dele, que era uma trilogia, que no fim virou 4 livros, né? O Olhar Estrangeiro sobre o Rio Grande do Sul. Isso aí é de uma sensibilidade que esse cara pegou. Né? A gente viu que ele tinha experiências ali. A primeira era ele pega um retratista, né? Daqueles pintores de Paris, né? E aí o cara aparece a fotografia e o retratista é colocado num segundo plano. Agora as grandes famílias, em vez de pintarem o retrato da família, tiram um retrato, né? E ele vem para o Rio Grande do Sul e pega no meio da Revolução Federalista, né? Aquele é um espetáculo, aquela outra também, a Música Perdida. Música Perdida, da história do maestro do Medanha. Do Medanha, né? Do Medanha. Sensacional. Eu achei sensacional o livro. Achei sensacional, né? Aquilo ali, que conta a história do nosso hino rio-grandense. Rio-grandense, né? Que era um ele era imperial. Ele era imperialista, ele estava lá, né? Aí, numa batalha em Rio Pardo, eu acho, né? Ele acabaram preso. Né? E os caras, tu vai fazer o nosso hino aí. Né? Como não? Faz o nosso hino aí. Aquele outro também, como é que tem aquele o silêncio, depois é só o silêncio. Ele é sobre um músico lá de Jaguarão, do fim do estado, e ele vai embora, né? A família estava envolvida em política nos anos 60, foram exilados, o pai e a mãe, né, foram presos e tal, e ele vai estudar na Alemanha, entra numa universidade, então tem um relacionamento com uma colega da Sinfônica alemã, né? Depois ele vem para o Rio Grande do Sul para escrever uma obra. Ele faz, né, um paralelo entre a Europa e o Rio Grande do Sul, né? O interior do Rio Grande do Sul. É sensacional. Outro grande escritor gaúcho
que era também extremamente prolífero, era o Scliar, né, cara? Sim. O Scliar, médico, sanitarista, fazendo não sei o quê, e o cara escreveu mais de 70 livros, né? Não sei como é que ele tinha tempo para fazer isso. Ele escreveu, acho que ele está sempre escrevendo, sempre né? escrevendo, que o coisa Centauro, impressionante, sempre fantástico. impressionante, né? Eu entrevistei ele para aquele trabalho. Eu fiz um trabalho uma vez para a Federação Israelita, que era os 100 anos da imigração organizada de judeus. Né? Fiz um trabalho em vídeo, um audiovisual, um documentário audiovisual. E é óbvio, vamos dizer, o Scliar era o grande escritor sobre isso, sobre essa obra, né? E eu me lembro que nós chegamos na casa dele, ele olhou no relógio, 1 minuto atrasado. Desculpe, o elevador aí demorou e tal. Aí sentamos junto, ele deu uma entrevista, falou sobre imigração, falou sobre filhos, são 2 irmãos, o Bonfim, que era uma aldeia, praticamente uma aldeia da Europa Oriental, mas acabou nós falando de literatura, né? Então, minha mãe era professora de literatura, eu tenho teus livros deles, né? Leio teus livros há tempo. Aí ele entrou, eu vi que ele não estava bem falando, né? Eu achei que ele ficaria bem falando da imigração judaica, né? Mas ele estava recolhido. Mas quando eu falei de produção literária, de ler os livros dele, de ler os livros do Érico, do Dionélio, e que ele estava no meio, ele já era outra pessoa, né? Sabe, ele já se soltou e queria saber os livros que eu lia e tal, tudo. Agora eu estou trabalhando num livro assim, assado, sabe? E o Scliar era uma pessoa muito generosa, muito disponível. Aquela coisa, um ditado gaúcho, não tinha lado para chegar, né? Quer dizer, não tinha. Não. Ao tempo em que eu integrei e presidi a antiga Associação Santamariense de Letras, várias vezes se fazia aquelas antologias dos associados e nós tínhamos o Scliar, o Veríssimo e o Assis Brasil, que eram, digamos, os ícones que vivos que nos mandavam textos e que nos autorizavam. O Scliar de uma generosidade, de uma espontaneidade, confiava muito, eu acho, na Lígia, dizia, não, um deles, eu acho que era ele, disse, não, ou o Assis Brasil, não sei, o que a professora Lígia disse para ela escolher um texto para mim, e nós tivemos até, eu acho que foi... Lígia Militz da Costa. Lígia Militz da Costa. E tivemos um dos livros que nós publicamos coletivamente, que tinha uma apresentação, eu acho que era do Scliar. E não chegou, ou chegou um pedaço, sabe como é que é? Nós estávamos na gráfica, na Palote, lá com o livro para entrar, e faltava. A apresentação. Faltava a apresentação, ou um pedaço da apresentação, né? Eu acho que era um pedaço da apresentação que tinha sido perdido, sei lá como. Aí eu acho que foi o Vitor Piazzoli, acho que foi o Vitor que ligou para ele. Ligamos lá da Palote mesmo, né? E eles, não, Vitor, completa aí, faz aí. Não tem problema. Eu assino igual, tá, faz do jeito que vocês quiserem. Quer dizer, poxa vida, o cara generoso, né, generoso, consagrado, né? Quer dizer, ter esse tipo de disponibilidade. Dos grandes expoentes, dos literatos, é isso. Mas assim, agora eu estou falando, eu vejo que tu faz parte de várias patotas aqui, de vários grupos literários em Santa Maria. Ultimamente eu te vejo, quando eu estou aqui em Santa Maria, eu te vejo nas quartas-feiras, lá com a turma do café. A turma do café. Raramente tomo um café, confessa. Não, o café foi muito na origem de tudo, né? Bem no princípio de tudo, né? Pouco depois da organização do caos. Nós começamos no Montserrat Café, da Vanira, embaixo, no subsolo ali do Santa Maria Shopping. Quem começou, o Escobar Nogueira, o Vitor... Nós jogávamos xadrez naquela época ali. O Leonardo, eu acho.
E eu me acheguei meio em seguida, depois veio Orlando e se constituiu o grupo que é a Turma do Café hoje, né? Que boa parte desse pessoal está junto há mais de 20 anos, né? Sim, depois vieram aqui para o Ponto e Cinema. Aqui, Ponto né? e Cinema. Nós circulamos bastante, porque primeiro que acabou o chopp lá, né? Na Vanira, lá embaixo, que não era mais da Vanira, não sei se era Senhor Café, se era Coyote, não me lembro qual era. Teve vários nomes. Teve vários nomes e tal, né? E teve uma hora que não tinha mais chopp e aí não dá, né, querido? Só tomar café não dá. Aí ficamos rodando até encontrar o local definitivo, que foi então Ponto de Cinema, né, com a Lourdinha, né? Ali é fantástica, ali é um atendimento espetacular. E nós estamos até hoje. E dessa turma aí, como é que está a produção? Tem alguma coisa saindo? Nós temos assim... Eu li esse, com licença, posso? Pode pegar aqui, tranquilo. O último que eu li, eu comprei do Vitor Biasoli. Né? Estivemos conversando aqui na praça, durante a Feira do Livro, e fui para Porto Alegre lendo. Peguei um ônibus e voltei para Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, tinha acabado. Sensacional. Uma leitura fácil, gostosa, né? Não, e todas as histórias têm alguma coisa, tinha que ter uma referência, eu acho que seria os 50 anos da Feira do Livro, não necessariamente uma referência explícita, mas ainda que fosse implícita, o mote seria os 50 anos, eu acho que era por aí. E esse foi um livro bom de se fazer, porque a turma pegou junto, parelho e tal. Nós temos hoje em vias de produção, digamos assim, um coletivo de contos. E somos, sei lá, 5 ou 6 do grupo, às vezes nem todos participam. O Ronaldinho, por exemplo, não participa, né? Ronaldinho agora virou estrela. Não, ele é estrela, não se mistura, só para tomar uma cervejinha lá conosco, não, mas assim, do ponto de vista da produção, não. São dois que não participam, ele e o Tex. O Tex é poeta, talvez por isso, não sei, talvez ele ache que a prosa não seja muito a praia dele e tal, talvez por isso, né? Mas são os dois que não participam. Então tem esse livro se está trabalhando nele, tem um conto coletivo e depois contos individuais. Quem é o pessoal? É tu, Orlando Fonseca? O Orlando, o Raul Maxwell, o Vitor à distância, o Ronaldinho, Ronaldo Lippold, o Tex Júnior, o Ademir, né? O Carlos Rangel, que é multifuncional do ponto de vista da cultura. O cara é grande fotógrafo, é grande pintor, é um baita de um escritor, é impressionante. Multimídia. É multimídia. Eu acho que somos esses 7, são 7 no total. Falei no Raul já, na Raul Maxwell, né? Que é uma figuraça também. Mas o Raul é muito mais, digamos assim, ele é excelente poeta, grande poeta, né? Até tem um livro dele e do Orlando junto. Mas ele tem um talento também para prosa, o cara é espetacular. O Vitor está participando nesse livro novo, não estão o Ronaldinho e não estão o Ronaldinho e o Tex, os outros são todos, né? E temos em projeto e parceria também, eu e o Orlando, ou o Orlando e eu, vamos colocar os mais importantes primeiro, o Orlando e eu, que seria uma coletânea de crônicas publicadas nos jornais de Santa Maria. O Orlando, acho que o ano que vem, isso completa 50 anos de crônica, eu tenho uns 45. O Orlando já tem 50 anos vai completar 50 anos de crônica. Então. Uau! E aí nós vamos fazer um livro... Das crônicas publicadas, vamos fazer uma seleção e reunir e por isso. São livros nosso e tal, nós dois. Isso vai ser imperdível. E tem esse outro, então, que é coletivo aí de contos, né? Eu nunca tive, eu falei da dificuldade de me considerar escritor, né? E tem coisas que eu vou morrer e não vou publicar e tal, porque se eu não publiquei até agora, não...
Eu tenho trabalho, tem bastante coisa escrita. Olha, Candinho, que é melhor já deixar pronto. Olha, temos obras inéditas do Candinho, 50 anos depois da morte dele. Isso é um, como é que se diz? É um clássico da literatura da vida. A expectativa é que as pessoas continuem lendo ainda daqui a... Não, mas eu acho assim... Eu não sei, eu fico pensando, Lica, que se não for para dar uma contribuição boa, não precisa. Tem bastante gente. Santa Maria, aliás, tem muita gente que escreve. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa que escreve, né? Eu sou fã das obras do Ronaldinho, sabe? Eu gosto Ronaldinho muito. É uma figuraça. O dia que a Neneca chegou lá no jornal, trabalhava no jornal A Razão, me encontrei com a Neneca. Neneca, Lica, eu tenho um livro do teu amigo aí. Tal. Tu arranja uma notinha, falando uma simplicidade, dá uma notinha, que ele lançou esse livro aqui, e ele te mandou de presente. Então estava A Culpa é do Padre, já assinado, né? Para o meu amigo Lica, um abraço, não sei o que lá, Ronaldinho e tal, né? Eu e o Ronaldinho nos damos, nossos pais eram amigos, nossos avós eram, né, a terceira geração, acho, de amizade das famílias. E eu levei para casa Candinho. E comecei a ler, né? Era um inverno, assim, de um dia frio, fui para a cama, me engasalhei e tal, comecei a ler. Não parou. Não parei mais, e dando risada. Quando eu vi a mulher, que é isso? Apaga essa luz, desliga esse troço aí e tal. Mas eu digo sempre que muitas daquelas crônicas ali eu assisti os episódios aos quais os personagens, quando eu não vi, eu conheci os personagens. Eu ri tanto daquilo, achei tão bom, tão agradável. Eu disse, olha, aí está uma corrente nova para a cidade de literatura, né, que é uma coisa alegre, coisa, né, eu não tinha visto ainda alguém escrever dessa maneira ali, né. Em seguida o Ronaldinho daí partiu para uns livros mais densos, mais pesados ali, né, que eram os autores prediletos dele, Edgar Allan Poe, né, Garcia Marques, o Quiroga, né, Civilização e Bárbara, aquela, né? Então, ele veio com isso. E hoje ele aquele último livro dele, o Adaga Espanhola, aquilo ali, ele mostra o interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu lembro desses últimos anos, eu tive trabalhando na região das Missões. Eu fiz um trabalho lá sobre o Gumercindo Saraiva, depois fiz um institucional sobre Bossoroca, fiz um trabalho também que possivelmente vai sair também escrito aí, vai sair um vídeo também sobre o Andrecito, né? O filho adotivo do general José Hervásio, né? Tá? E então eu tive muito nessas cidades do interior, essas pequenas cidades do interior, e até mesmo levando esse vídeo do Gumercindo, assim, pequenas cidadezinhas, assim, e aquilo ali, ele retrata com uma precisão aquilo muito bom. E ele não tem preguiça intelectual no sentido de pesquisar algumas coisas. Quando ele se reporta a episódios históricos, ele vai pesquisar, ele traz informações que são concretas do ponto de vista histórico. Não, né? e ele faz a pesquisa, e isso aqui não é verdade, isso aqui é... Ele faz as confrontações e tal, com as fontes que tem, né? Que esse é o legal do romance, do romance histórico, do conto histórico, é esse aí, né? Aquele que eles estão numa pescaria e o bisavô foi morto numa peleia lá com os argentinos, Sim. E que ele viu, pô, aquilo é sensacional, né? Mas, Candinho, estamos chegando ao final, pelo jeito. Que desagradável. Né? A gente vem aqui conversar e quando vê, termina. Quando mal iniciamos, já estão anunciando que nós temos poucos minutos ainda. O que tu trouxe de obras aí para nos mostrar? Eu trouxe alguns, olha. Esse Milongueiro aí, eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito do Milongueiro, que é um livro de contos com temática... Com atos, ó. Tânia Lopes e Vitor Biasoli. Esse é um livro, digamos, essa temática dos contos é gauchesca, com motivação, ambientação no interior do Rio Grande do Sul, né, cara? Esse é o último, então? Não, esse Milongueiro é mais antigo, deixa-me ver de que ano é isso. 1973 foi o último. Foi o último, 1973 foi o último.
O Milongueira é de 2011, cara. Uau! Esse aqui é um dos tantos que o professor Apio publicou pela Movimento, né? Tu não tens esse aqui? Não, não tenho, nem sabia. Esse aqui eu deixarei contigo, então. É. Tá, deixa o que eu tenho mais. Esse aqui é o meu único livrinho individual, né? Vamos ver aqui. Ah, esse eu tenho. Esse eu A Face tenho. Oculta da Lua. Né? Olha, tá aí, eu recomendo. Obra-prima aí também. Esse precisava de digamos assim, de um elastecimento do enredo. Eu até tenho para fazer uma segunda edição, mas não sei se vai acontecer, né? Dar uma encorpada a mais no miolo, digamos assim. Os 10 Mandamentos é um dos romances que eu participei, o outro é Arquimedes, eu não achei exemplar em casa, mas esse aqui tu tens, né? Não, esse também não tem. Não tem? Tem uma curiosidade agora que tu estava me falando. Hoje a cidade tem várias editoras, né? Nós temos a Palote, que é uma, né? Pelo que eu sei, vem gente do Rio, São Paulo editar aqui na Palote. Sim, né? E como gráfica talvez a maior do Brasil, não sei, uma né? das melhores aí, né? Mas... Tem gente do Rio e São Paulo de todo lugar. Ela tem a qualidade, né? Nós temos o Birata aqui também, que, né? Sim, temos com o Rio das Letras. O Rio das Letras, temos o que mais nós temos aí? E agora também surgiu a última agora com o Grings, né? O Grings também, Memorabilia. Né? Puxa vida, como é que me acontece isso? A editora que a Melina é vinculada, a Melina Gutierrez. Sim, tá. Sim. Poeta, é a namorada do Tex, né? Eu vejo pelas fotos da quarta-feira que a Lourdinha publica ali, né? Como é que é a editora dela, meu Deus do céu? Mas ela tem aberto possibilidade de produção, de edição de vários livros, né? O pessoal do grupo tem alguns que já saíram alguma coisa, acho que do Vitor foi com o Márcio, né? Foi com o Márcio. Do Vitor foi com o Márcio, o último do Vitor foi com o Márcio. Aqui nós temos, tem... Esse eu conheço também. Os colorados não se aguentaram. Não se aguentaram. Isso aqui é de crônicas, os primeiros que nós nos aventuramos a publicar. É que eu digo, o Candinho participou de vários grupos aqui. Olha só esse time aqui. Adelmo Simas Genro, Antônio Cândido Ribeiro, Humberto Gabi Zanata, Máximo Trevisan, Orlando Fonseca e Vitor Biasoli pela ponta. Que timaço, hein? Isso é bem interessante. Um grupo... E foi mais de um. Esse não é. A Tânia, Orlando Atos e eu, esse aqui para começo de conversa também, é de crônicas. Aqui tem Delirismo, que esse aqui eu acho que é poesia. Até na poesia eu andei me aventurando, cara. Esse aqui é poesia. Que beleza. Esse aqui, a frase do Dr. Raimundo, esse livro foi finalista do Açorianos. Oba. Na categoria conto. E tem um conto, acho que integra o livro, que nós ganhamos um prêmio em Bento Gonçalves e um em Cruz Alta. Né? Que beleza. Tem vários aqui. Esse aqui eu acho que é interessante. Esse aqui eu gosto. Colecionador de cuias, eu gosto. Tem participação aqui importante do querido Pedro Brum Santos, que se foi agora, né? Esse aqui tu também deve conhecer. Claro, que é esse, né? Mas olha só, então, essa produção linda do não tem todos aí, né? Era para nós termos dado mais destaque a esses trabalhos dele, mas o nosso papo foi tão bom, tão rápido, fluiu, né? Tão legal, né, cara? Coisa boa. Vamos repetir, vamos né? Vamos repetir. Eu... Se é para prosear, estou disponível sempre. Mais perto da Feira do Livro, vamos conversar de novo, Candinho. Vamos conversar. Vamos deixar pré-agendado. Muito obrigado por aceitar o convite, adorei o papo, adorei falar em literatura, adorei te reencontrar também. Coisa boa, eu fico feliz com essa possibilidade. O Candinho é um amigo herdado do meu pai, que eu tenho com muito amor guardado também essa amizade aí, tá? Coisa boa, saudade. Aí o Zeca sempre falava muito bem. Saudades do teu pai, grande figura. Encerramos então aqui, espero que todos tenham gostado de literatura em Santa Maria, literatura no Rio Grande do Sul,
literatura digital, ou antiga, que nem nós do século passado, né? Muito obrigado e até a próxima.